Aqui no estúdio vamos conversar com o educador Mário Sérgio Cortella. Boa tarde, professor. Boa tarde. A gente fica buscando uma razão. Tudo que a gente quer é uma explicação lógica, racional. É possível buscar uma razão? Nós não podemos não ter a razão, porque embora não haja racionalidade no que fez o assassino, isto é, não há uma lógica aceitável por nós, existem motivos pelos quais ele fez. Aquilo que a gente chama de razões. Então existe uma razão, que são as dele, e uma razão que nós estamos procurando, que são aquelas coisas que o levaram a fazer algo que é, embora inaceitável, embora incompreensível até, ela é um fato. Nós temos dois horrores fortes nessa situação. O primeiro é o fato em si. O segundo é que nós não aceitamos que um ser humano possa fazer isso, e isso gera um horror interno em nós, quando nós pensamos que somos até capazes de algo absolutamente desconcertado, como essa situação. Bom, como o senhor disse, a gente fica fragilizado, a gente fica vulnerável, mas eu acho que é importante dizer que isso é uma exceção. Isso não vai acontecer todos os dias a gente não vai noticiar isso. Olha, pelo menos a é gente tanto espera. exceção que nós não conseguimos explicações. Se fosse algo da nossa rotina, se fosse algo que tivesse uma tendência, nós não teríamos há mais de 24 horas uma tentativa desesperada. Jornalistas, especialistas, médicos, procurando alguma coisa que ofereça sentido para um ato que não tem o menor sentido. Claro que nós temos de dar uma explicação para que a nossa vida ela possa continuar. Mas, de fato, no modo como as coisas estão colocadas, nós podemos olhar a carta e ela vai dar indícios, podemos olhar a família antes, ela dará indícios. Nós não podemos imaginar que dá para sair carimbando. Não, isso é por causa de política, isso é por causa de religião, isso é por causa da internet. Isso é um perigo. Não dá para ser leviano nesse momento. No instante, é um ato de desatino absolutamente horroroso. Talvez a gente compreenda num outro momento. E o que falar, então, para os educadores e para os pais, para que eles possam falar para os seus filhos? Porque as crianças, elas estão assustadas. Como acalmá-las nesse momento internamente? É preciso lembrar para as crianças, especialmente as menores de 12 anos, que isso é uma exceção tão grande que a possibilidade de que isso venha a acontecer nesta mesma forma, nessa situação, é nenhuma. É dizer, isto não vai acontecer. Oferecer a ela segurança, oferecer à criança e ao jovem a noção de que algumas coisas na vida, elas são imponderáveis, mas não necessariamente elas são inevitáveis. Pode ser que se aprenda nessa situação a lidar com algo que num outro momento, se houver a menor possibilidade, ele seja evitável. Então dizer à criança e ao jovem, não vai acontecer. Fique tranquilo. Isso não é fingir, é dar a ele segurança. Ô Cortella, e a gente pode dizer que essa pessoa aparentemente apresentava um distúrbio mental, mas é errado a gente dizer que toda pessoa com um problema mental é um assassino em potencial. Claro, seria o mesmo que dizer que só porque ele menciona coisas religiosas na sua carta, que ele pertence a alguma religião, e todo mundo que, por exemplo, quiser que seu corpo seja lavado, colocado num lençol, pensa desse jeito. Quer dizer, esse tipo de vínculo, atrelar ideias que não tenha nenhum tipo de atrelamento, ele é muito perigoso. Há pessoas, sim, com problemas mentais, há pessoas com algumas doenças, há pessoas que foram criadas por pais adotivos. Nenhuma dessas situações é uma sentença que diz, olha, você é assim, esse vai ser o resultado. Você tem uma doença mental, você vai ser um assassino. Nós não podemos admitir isso, porque, do contrário, a nossa humanidade se fragiliza mais ainda. E falando em humanidade, nós estamos vendo aí uma catarse coletiva, um luto coletivo. É importante nesse momento todos nós vivenciarmos esse luto e chorar um pouco por isso. Você chorou? Claro, várias vezes. Até não tem como não fazê-lo. Inclusive porque o maior perigo agora é a gente apressadamente saltar esse momento, né, e dizer, não, a vida vai para frente, vamos pensar no futuro. Não é só isso. Nós temos que vivenciar essa situação, cada um de nós pensar em nós, nos nossos filhos, na nossa história. Porque se nós não choramos, nós fingimos algo que de fato não pode ser pensado. Então eu já vi jornalistas, médicos, policiais, gente que lida com isso no dia a dia. Graças aos céus, a gente ainda preserva alguma coisa que esse assassino perdeu. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Jornal hoje. Acho que nos permite um pouco mais chorar aqui um pouquinho. Obrigado.